Se é injusto que um piloto permaneça na MotoGP só por ele ser japonês, não seria igualmente cruel impedir que um piloto alcance a classe rainha do Mundial de Motovelocidade só por ser italiano ou espanhol? Pois esse é o debate da vez no Mundial de Motovelocidade. A gente falou aqui na semana passada sobre esse requisito da Honda para a segunda vaga da LCR Honda. Tradicionalmente, esse é um posto destinado a um piloto do Japão, mas quando eles tiveram ali a recusa do Ayogura, eles transformaram num requisito mais amplo, passando a ser a um piloto asiático, porque aí mantém a eles a possibilidade de ou renovar com o Takaki Nakagami, que está nessa vaga há 7 temporadas, ou então abrir as portas para Sungkya Chantra, que é tailandês. É natural que um campeonato do mundo queira ter pilotos do mundo, mas é verdade também que a classe rainha hoje é composta por uma maioria de pilotos espanhóis e italianos. A gente tem algumas exceções, né, como por exemplo o Fábio Quartararo, que é francês, o Miguel Oliveira, que é português, o Jack Miller, que é australiano, o Brad Binder, que é sul-africano, mas na maioria a gente está falando de pilotos de Itália e Espanha. Pois agora, a Dorna, que sempre defendeu que a classe rainha é lugar para os melhores pilotos do mundo, está querendo colocar ali uma ressalva. Ela deu até o exemplo dos Jogos Olímpicos, onde a gente tem uma limitação, né, ali de países, de quantos atletas podem ficar com vagas para defender determinado país. Mesmo que eles tenham rendimentos melhores do que um outro atleta, né, de um outro continente, essa vaga pode ir para um outro continente se já tiver gente o suficiente de determinada nação. É um caso a se pensar, né? Seria justo que o campeonato tivesse gente de outras nacionalidades. Ao mesmo tempo, não me parece justo que você barre um piloto que tem performance, que tem capacidade técnica de estar ali, simplesmente por conta do país onde ele nasceu. O Sérgio Garcia, por exemplo, vinha sendo super cotado para uma vaga na Pramac no ano que vem, nessa nova aliança ali com a Yamaha. O próprio Quartararo falou publicamente sobre esse apoio a ter o Sérgio Garcia para ter um novato. Mas agora, da maneira como as coisas estão, parece mesmo que essas duas vagas vão ficar com Miguel Oliveira e com Jack Miller. A questão do Jack Miller tem a ver com a nacionalidade dele. A gente teve ali uma, segundo consta, né, segundo apontou o site espanhol Motorsport, a gente teve uma tentativa dos proprietários de Phillip Island de negociar a Gresini, para comprar a Gresini para manter o Miller no grid. Não conseguiram, porque a Gresini não está efetivamente à venda. Mas aí começaram ali a um bastidor para tentar mantê-lo por ali. Teve o envolvimento também da Dorna. A gente tem informações de uma reunião que contou com a participação do diretor comercial da MotoGP, o Dan Rossomundo, para que o Miller ficasse com essa vaga na Pramac, porque é importante para a MotoGP ter um piloto da Austrália. Só que aí quem acaba barrado é o Sérgio Garcia, que hoje lidera a Moto2. Ele teria perfeitas condições de subir, mas agora a nacionalidade dele está jogando contra. De novo, é justo que o campeonato tenha essa distribuição, que tenha mais nacionalidades. Mas também a gente não pode condenar Itália e Espanha por terem feito um bom trabalho. A base deles é boa, é por isso que eles formam piloto a rodo e é por isso que tem bom piloto pra caramba chegando na classe rainha do Mundial. Se os outros países fizessem o mesmo bom trabalho, de repente o cenário seria diferente. Ah, mas existem dificuldades importantes que precisam ser consideradas. É verdade, a economia é uma delas, né? Se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, hoje a gente tem um cenário infinitamente melhor, porque a gente tem a R-Series, né, da Yamaha, ajudando a desenvolver pilotos. Então a gente tem muitos pilotos brasileiros que conseguiram alcançar a base do Mundial de Superbike. A gente ainda não tem um número maior de pilotos brasileiros alcançando a base da motovelocidade. A gente tem o Diogo, e o Diogo Moreira, ele é fruto de um projeto que envolveu a Estrela Galícia, né, uma marca espanhola que tem um histórico de investimento no motociclismo espanhol. O Diogo, ele foi descoberto pelo Alex Barros numa pista de motocross, foi levado por ele para a motovelocidade, e já esse programa da Estrela Galícia com o Alex já previa esse intercâmbio para a Espanha. Então o Diogo fez a base dele na Espanha. Quando a gente olha para o Brasil, a gente, de novo, tem hoje uma base melhor, mas a gente não tem uma base no mesmo nível lá de fora. Por quê? Porque a gente não tem moto protótipo aqui, porque tem custo de importação, tem uma série de coisas que sempre dificultaram esse horizonte. E a gente também, se a gente falar da nossa cultura nacional aqui, a gente tem um país
onde a moto velocidade não está exatamente na prioridade de investimento. A gente tem que ser sincero. A gente tem um país que é muito mais focado em futebol, e se a gente for falar de esporte a motor, a gente tem um país que é muito mais focado em automobilismo. Porque, historicamente, é de onde vieram os resultados. Né? A gente nunca teve um campeão mundial na moto, mas a gente teve campeões mundiais de Fórmula 1, como a gente teve Ayrton Senna, como a gente teve Emerson Fittipaldi, como a gente teve Nelson Piquet. Então, a nossa cultura esportiva foi transformada para esse cenário. Mas, por exemplo, se a gente falar Estados Unidos tem um histórico tremendo e hoje não tem uma base boa o suficiente para colocar pilotos em quantidade no Mundial de Moto Velocidade. Ah, como é que isso pode ser resolvido? É claro que é um esforço nacional, é um esforço de cada nação, mas existem algumas iniciativas que a FIM e a Dorna podem fazer, podem criar para tentar transformar isso. Mas não é imediato. Né? Eles não vão criar um projeto aqui amanhã e na semana que vem a gente vai ter piloto no Mundial. Não funciona dessa forma. Né? Até porque esses projetos são voltados para a base do esporte. E a base do esporte é formada por jovens. E eles precisam crescer, até porque só dá para chegar no Mundial aos 18 anos. Então, é um processo que naturalmente leva tempo. A gente teve, por exemplo, dias atrás, quando a Trackhouse anunciou a contratação do Ayogura, uma comemoração da Asia Talent Cup por ser o primeiro piloto dela a chegar à MotoGP. A Asia Talent Cup é um exemplo disso, porque ela foi uma categoria criada exatamente para atender essa demanda de não temos pilotos japoneses, queremos ter pilotos japoneses, como podemos fazer? Então, eles criaram essa categoria asiática destinada a desenvolver esse tipo de talento. A gente vai ter isso na América Latina. Tem aí, tá para ser criado, a gente ainda não tem exatamente data de quando começa efetivamente ou não, mas já está em processo para a gente ter pilotos latino-americanos né, numa talent, né, numa categoria Talent Cup, exatamente, para poder fazer essa progressão, para poder subir a escadinha da MotoGP. Mas o fato é que nas condições como a gente olha hoje, Itália e Espanha têm as melhores bases. Então você não pode simplesmente falar para um piloto, ah, não, olha, você não vai poder chegar porque você é italiano ou porque você é espanhol. Seria péssimo se a gente tivesse um campeonato onde 50% do grid é italiano, 50% do grid é espanhol? Seria. Ou qualquer proporção que ficasse só em essas duas nações? Seria ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode culpar um piloto por ele ter aproveitado uma base boa que o país dele oferece. Eu tenho certeza que se a gente tivesse um cenário onde o motociclismo fosse dominado por pilotos brasileiros, a gente ia ficar incomodado se um brasileiro fosse barrado porque ele é brasileiro. A mesma coisa vai acontecer para americano, australiano e qualquer que seja a nacionalidade. Porque o que se espera é que os pilotos sejam escolhidos pelo critério de capacidade, pelo critério de desempenho, pelo critério de talento, e não pelo. A gente não gosta nem quando é definido por dinheiro, né? A gente vê isso acontecer muito em outras categorias. A gente sabe, por exemplo, o que acontece na Fórmula 1. Tem alguns pilotos que não estavam prontos para a Fórmula 1, que não deveriam estar na Fórmula 1, mas estão ali porque tem um aporte financeiro importante, e isso sempre foi alvo de muitas críticas, e tampouco faz sentido que o passaporte do cara ou credencie para estar ali, ou descredencie para estar ali. É um trabalho difícil, é uma situação difícil de resolver, você não tem como sanar todos esses problemas, menos ainda de uma hora para outra. É absolutamente compreensível que a Dorna queira variedade de nacionalidades por ali. Mas também não é compreensível que a gente comece a barrar a entrada de pilotos pura e simplesmente por eles serem de uma determinada nacionalidade. No caso do Sérgio Garcia, ele estava bem cotado ali para subir para a Pramac. Ele estava bem posicionado para fazer esse salto por causa da liderança da Moto2, porque vem de um bom desempenho na Moto2, mas não vai poder subir. Ele já teve o contrato dele renovado pela MSI, vai seguir na Moto2. Não é comum também a gente ver o campeão ficando para defender o título. Aconteceu com o Zarco lá atrás, mas não é uma coisa que acontece com muita frequência. E ele vai ter que ficar, porque o fato dele ser espanhol acabou jogando contra ele. Não é justo. É compreensível do ponto de vista da Dorna, mas não é justo. Não é justo que o piloto seja castigado pelo bom trabalho que o país dele fez criando uma categoria de base. Quisera outros países pudessem fazer a mesma coisa, quisera outros países tivessem essa mesma dedicação, esse mesmo empenho. Se a gente lembrar, por exemplo, a Itália há poucos anos tinha uma situação diferente, né? Não tinham tantos pilotos assim sendo formados na Itália em condição de chegar para a classe rainha. Foi por isso que nasceu a VR46. A VR46 nasceu de um projeto ali em parceria com a TV italiana, com a federação local, para que eles pudessem desenvolver talentos.
deu super certo, né? A gente tá falando do campeão mundial, cara, campeão reinante é um membro da Academia de Pilotos VR46. A gente tem outros pilotos da VR46 se destacando no campeonato, mas foi um esforço coletivo. A Federação Internacional, a Federação Italiana, por exemplo, ela banca pilotos, né? Ela bota dinheiro em piloto para piloto chegar ao campeonato mundial. Então, assim, tá certo você punir os caras por esse tipo de esforço? Se os outros países não fazem, isso diz muito mais sobre eles do que diz sobre Itália e Espanha. O mais certo seria que todo mundo tivesse as mesmas condições. Não é verdade, isso não acontece. Mas você não pode simplesmente punir o cara que tirou proveito de uma base boa, até porque não é porque ele tem uma base boa que significa que foi fácil para ele também, né? Então a gente tem aí um cenário um tanto quanto desequilibrado, porque não é justo por um lado, mas tampouco é justo pelo outro. Mas se você pensar no lado do piloto que acabou preterido pela nacionalidade dele, daí fica pior ainda. Então é uma situação que não tem uma solução rápida, mas é uma situação que exige que muita gente pense em coletivo, né? Muita gente, Federação Internacional, as confederações nacionais, a própria Dorna, que pode fazer categorias, como fez a Talent Cup, para ajudar a desenvolver o esporte em outras nacionalidades. Mas me conta aí, o que que você acha? É justo barrar alguém por ser espanhol ou italiano? Me conta e a gente se vê na próxima. Valeu!